O Brasil hoje tem mais de 6,5 milhões de deficientes visuais, sendo mais de 530 mil cegos, que enfrentam muitas dificuldades. Em Rolim de Moura, o professor Nelson Neves desenvolve um trabalho muito eficiente e explica as alternativas para facilitar a vida do deficiente visual. O deficiente visual ele deve ter um preparo com relação principalmente à área da informática. Ele deve ter uma boa formação, um bom conhecimento na área da informática. Por quê? É exatamente aquilo que eu digo, assim, hoje em dia as tecnologias são os olhos do cego. O cego que ele tem um bom preparo, um bom conhecimento, ele domina o computador, ele domina sistemas de OCR, ele domina sistemas de comunicação tátil, no caso celulares, tablets e etc. E isso facilita muito na hora do contratador de estar contratando, porque sabe que esse funcionário vai estar contente e vai estar à altura da necessidade da empresa dele. Hoje, despertou bastante a curiosidade uma nota nas redes sociais que um deficiente precisava de um ledor. Que profissão é essa? Qual atribuição um ledor tem na vida de um deficiente? O ledor, na verdade, na vida do deficiente visual, sempre foi de ler materiais, né, ao qual o deficiente visual não pode ter acesso, porque são materiais que o acesso é com a visão, ou seja, a escrita convencional, né? Então eu contrato um ledor e esse ledor ele vai estar lendo para mim esse livro, esse documento, essa apostila, vai estar lendo, vai estar gravando, né? Essa é a função do ledor. É muito interessante, Aristide, até porque nos dias de hoje essa função ela encontra um pouco praticamente em extinção, eu poderia te dizer, né? Algumas grandes instituições que produzem materiais para cegos, que é o caso da Fundação Dorina, Instituto Benjamin Constantes, ele ainda mantém alguns ledores. Por que eles mantêm? Porque eles produzem em massa, né? Por exemplo, vamos gravar um livro com voz humana. Então, aí sim utilizam de ledores, que normalmente são jornalistas, professores de letras, porque o ledor ele tem que fazer o quê? Ele tem que ler o conteúdo e sem passar a emoção dele, mas sim representar e expressar o sentimento do escritor. O ensino inclusivo, se você pegar na questão da história da educação mundial, é uma coisa até bastante recente, né? E ainda é algo que, queira ou não queira, ainda coloca bastante medo, porque o professor ele vai ter que aprender, né, e aceitar essa nova clientela, né? E muitos têm medo porque é alguma coisa que na cabeça dele vai dar um pouco mais de trabalho, né? Ele vai ter que produzir material mais universal para a turma e assim por diante, né? E as escolas também algumas vezes não oferece material a contento, né? Então exige um material diferenciado. Mas eu creio que a educação inclusiva é um passo, é fato, é real. Inclusive hoje, foi hoje ou ontem, se não me falha a memória, saiu já a normativa de que a escola particular tem que aceitar sim pessoas com deficiência e sem cobrar mais por isso, né? Então, era ficar responsável por prover todo o conteúdo, material pedagógico, didático e que necessário for, todo o acompanhamento e suporte. Também isso é muito bom, é um ganho, né? Então, mas eu acho que é medo mesmo do professor, trabalhar com uma pessoa com deficiência, se você aceitá-lo, se você compreender, quiser realmente compreender o mundo dele, você vai ver que trabalhar com a pessoa com deficiência é muito mais fácil do que se pensa, né? E o ensino inclusive é bacana, eu até digo assim, que todo professor ele deveria realmente estar aberto para aceitar o diferente, né? E aí teremos ensino de qualidade, ensino inclusivo bom, mesmo que algumas vezes faltasse alguns materiais, tudo, mas a aceitação do professor é o primeiro passo e esse é essencial.